Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a doutora Monalisa Azevedo, endocrinologista, e eu ajudo médicos a se tornarem endocrinologistas, sendo aprovados na prova de título de especialista em endocrinologia, a prova do TIM. E hoje eu tô aqui para tirar dúvidas sobre como se inscrever para a prova e como se preparar para ela. Nos últimos dias eu tenho recebido muitas perguntas, muitas dúvidas, de colegas médicos que querem se tornar endocrinologistas, querem ter o título de especialista. Primeiro eu quero recordar, como é que um médico pode obter o título de especialista em endocrinologia. Se ele fizer residência em clínica médica e residência em endocrinologia, ele já vai ser especialista pelo CFM. No entanto, se ele quiser também ter o título de especialista pela Associação Médica Brasileira, através da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, ele pode também. E aí, pelo fato dele ter feito residência em clínica e residência em endócrino, ele pode se submeter à prova, a prova de título. O médico que não faz residência, para que ele se torne um especialista em endocrinologia, necessariamente ele vai ter que se submeter a essa prova, que é a prova do TIM, para que ele se torne especialista. Então, antes de mais nada, é possível sim ser especialista, mesmo sem fazer residência médica. Como é que o médico faz para se inscrever na prova? Então, como eu falei, se ele tiver feito residência, ele já preenche pré-requisitos, ele pode se inscrever. Mas se ele não fez residência? Bom, se ele tiver feito um estágio em clínica médica, reconhecido pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, um serviço credenciado pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, ou se ele tiver um título de especialista em clínica médica e fizer, ou se ele tiver feito uma residência em clínica médica e depois fizer em um estágio em um serviço credenciado pela SBEM em endocrinologia, ele também vai poder se inscrever para a prova. Existe uma terceira possibilidade, que é o médico que não fez residência nem em clínica nem em endócrino, também não fez estágio em um curso de endocrinologia credenciado. Daí, como é que esse médico vai poder se inscrever? Ele vai precisar comprovar 4 anos de atuação prática em clínica médica, mais 4 anos de atuação prática em endocrinologia. E aí, como é que funciona isso? Existe declaração que é padrão, a SBEM disponibiliza, junto ao edital da prova de título, e essa declaração deve ser preenchida e assinada pelo responsável pelo serviço onde o médico atuou, por aqueles anos, durante aqueles anos. Então é assim, por exemplo, se você trabalhou durante pelo menos 4 anos atendendo, em clínica médica, em um hospital, quem é que vai assinar isso? Vai ser o responsável pelo hospital, por exemplo, o diretor. Não, você atuou foi numa policlínica. Não, então é o responsável pela policlínica. Não, você atuou em um ambulatório de uma cidade pequena, cujo responsável é o secretário de saúde da cidade. Então é essa pessoa que vai assinar. É o responsável, quem responde pelo serviço que vai assinar essa declaração. Isso em relação à clínica médica. Em relação à endocrinologia, é a mesma coisa. Só que, além da assinatura dessa pessoa, também vai precisar da assinatura de um endocrinologista titulado pela SBEM. E aí, quem é esse endocrinologista que vai poder assinar? Por exemplo, se você atuou... Antes de mais nada, como é que é essa atuação? Gente, mas se eu não sou endocrinologista, como é que eu atuei em endócrino, atuação prática em endócrino? Na verdade, essa atuação é assim, você tem um diploma no Brasil, devidamente pedido e tudo mais, ou revalidado, aqui no Brasil. E aí você tem o direito legal de atender pacientes na clínica geral, inclusive pacientes com doenças endócrinas. Então, por exemplo, paciente com diabetes, paciente com problema na tireoide, enfim, são pacientes que o clínico atende. Então, o que você vai precisar comprovar é que durante 4 anos você atendeu pacientes com doenças endócrinas, mas não que você atendeu como endocrinologista, não, você atendeu como clínico. Então, assim, se você atuou como médico de família, por exemplo, você fazia atendimento a pacientes com doenças endócrinas, você pode usar esse critério na declaração. Então, não é uma declaração dizendo que você atuou como médico de família por 4 anos, não, é uma declaração dizendo
dizendo que você atuou do ponto de vista prático, atendendo pacientes com doenças endócrinas no serviço X, que é onde funciona o atendimento de medicina de família. Então, assim, o que interessa para você, o que você fez dentro da atuação prática em endocrinologia. Então, é a mesma coisa para quem atua na área básica, né? Fala assim, tem 10 anos que eu atuo. Então, se você tem 10 anos, você consegue comprovar pelo menos 4 anos de atuação na endócrino, desde que nesse serviço que você trabalha, você faça atendimento de pacientes com doenças endócrinas. E aí, na declaração, é isso que vai contar, é isso que importa, que você vem atuando, ou seja, que você atende pacientes com doenças endócrinas, que você tem alguma experiência prática em conduzir pacientes com doenças endócrinas. Além da assinatura do responsável, como eu falei, também é necessária a assinatura de um endocrinologista titulado pela SBEM. E aí, qual que é o objetivo disso? A SBEM quer saber se o seu atendimento pode ser endossado por um especialista. E essa pessoa pode ser, por exemplo, você trabalha num hospital, aí você atende lá no ambulatório, né, pacientes com doenças endócrinas. Mas existem outros colegas lá, e aí tem endocrinologista que atende um ambulatório específico de endócrino, né, como especialista. Acompanha, entre aspas, né, ele sabe que você atende ali e ele endossa isso. Então, o objetivo é esse aqui, para saber que, assim, que esse seu atendimento não é completamente solto, tipo, ninguém nem sabe o que você faz, ou enfim. Então, é para existir um endocrinologista que dê respaldo, que endosse o seu atendimento. E aí, nesse exemplo, eu tô falando, assim, de uma situação em que a pessoa tá trabalhando junto com você, né, dentro do mesmo hospital, no ambulatório. Mas não necessariamente precisa ser assim, porque é necessário apenas esse endocrinologista tenha acompanhado a sua atuação. Não necessariamente ele trabalha junto com você no mesmo local físico. Então, pode ser alguém na sua cidade, né, um colega que trabalhe próximo, que te conheça, que conheça o seu trabalho, possa pelo seu atendimento, tá? Então, assim, porque a gente sabe que as situações são muito individuais. Tem gente que mora numa cidade pequena que nem tem endocrinologista. Mas, assim, numa cidade próxima tem colega que você tenha relação, né? Uma pessoa que acompanha, que sabe que você atende pacientes. Muitas vezes está atendendo pacientes com doenças endócrinas, às vezes vai trocar ideia com um endocrinologista especialista. Então, a ideia é que essa pessoa assine para você, mas não necessariamente essa pessoa trabalha no mesmo local que você, e inclusive não necessariamente a pessoa está na mesma cidade. A ideia é que a pessoa seja um endocrinologista que acompanhe você. E acompanhar você não é acompanhar fisicamente, né? É acompanhar o seu trabalho. Então, o objetivo é esse. Então, o médico endocrinologista que assina a sua declaração deve ser essa pessoa. Se você trabalha como um médico de família, mas dentro do seu trabalho você faz um atendimento, né, por exemplo, ambulatorial, você atende pacientes com doenças endócrinas, então sim, a declaração pode ser preenchida. Lembrando que o que importa é que você atuou atendendo pacientes com doenças endócrinas. Então, é isso que é importante esteja descrito nessa declaração e que seja assinado pelo responsável pela instituição onde você trabalha. Então, assim, isso vale também, né? Vale para quem é médico de família, vale também para quem trabalha na atenção básica, né? Vale para quem trabalha no Mais Médicos, né? Desde que você preencha esse requisito de atender pacientes com doenças endócrinas. Lembrando que qualquer médico devidamente regularizado no Brasil, ele pode atender pacientes com diabetes, com problemas com obesidade, com problemas de tireoide, enfim, pós-graduação em endócrino. Para o título, também preciso que um colega endócrino assine? Precisa. Por quê? Porque pós-graduação em endócrino não é pré-requisito para se inscrever na prova. Então, que é uma pergunta muito comum, tem muita gente querendo saber sobre isso. Então, o que acontece? A pós-graduação, ela é considerada uma formação acadêmica.
acadêmica. Então, ela não é considerada uma especialização. E aí, por conta disso, ela não é reconhecida como um pré-requisito para você fazer a prova. Portanto, se você fez pós-graduação, então a pós-graduação não vai te servir para nada em termos de inscrição na prova. Ela pode sim ser muito interessante para você adquirir conhecimentos em endócrino. Desenvolva, né, uma habilidade para que você aprenda as coisas, para que você possa conduzir os pacientes que você vai atender no dia a dia, né, como clínico, mas ela não vai te ajudar em termos de inscrição para a prova. Portanto, não é obrigatório ter pós-graduação em endocrinologia de forma nenhuma. Então, fazer uma pós-graduação é uma escolha. Se você quiser utilizar esse meio como uma forma de aquisição de conhecimentos, você pode escolher a pós-graduação, mas não é obrigatório, definitivamente não, até porque nem aparece esse critério para você se inscrever na prova, tá certo? Então, assim, se você quer se tornar especialista em endocrinologia, você precisa fazer a prova de título de especialista. Então, se você não fez residência, a única forma de você se tornar endocrinologista é fazendo a prova. E para se inscrever na prova, se você não fez residência, a forma de você se inscrever é você comprovar atuação prática em clínica médica em endocrinologia. 4 anos de cada. Isso é muito importante, porque se você sabe como que você vai ter que comprovar e preencher, né, as declarações, então você já se planeja. Então daqui pra frente eu vou fazer assim. E o que você já fez, você sabe o que dá pra você aproveitar e como aproveitar ou não. Então, se você tiver residência em clínica médica, se você tiver um estágio em um serviço credenciado pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, ou se você tiver título de especialista em clínica médica, você já venceu essa primeira parte, que é a comprovação da clínica médica. Se você não tiver nada disso, aí você vai precisar da comprovação de 4 anos de atuação prática em clínica médica, através do preenchimento de uma declaração que deve ser assinada pelo responsável pelo serviço onde você atuou. E a segunda parte, que é a comprovação de atuação prática em endócrino, você também vai precisar declaração preenchida, informando que você atuou atendendo pacientes com doenças endócrinas. Então, não é que você atuou como endócrino, você não é endócrino, né? Então, é que você atuou atendendo pacientes com doenças endócrinas durante um período de pelo menos 4 anos. E essa declaração deve ser assinada pelo responsável pelo serviço e também por um endocrinologista titulado pela SBEM. Vai, endossar que você, de fato, trabalhou atendendo pacientes com doenças endócrinas dentro, né, de um critério, assim, que não te desabone, né? O objetivo é mais, assim, para saber que você não é um maluco, né, fazendo tratamentos loucos em pacientes com doenças endócrinas. É mais ou menos isso o objetivo, né, por trás de ter essa assinatura. Então é o seguinte, para você se tornar endocrinologista, você precisa preencher pré-requisitos para se submeter à prova, e uma vez que você está inscrito na prova, você precisa ter condições de ser aprovado nela, né? E aí tem muita pergunta também sobre como se preparar para a prova. Então, olha, é o seguinte, na preparação para a prova, você vai precisar, assim, de uma boa estratégia, porque a prova do TIM não é uma prova fácil, definitivamente não é. Então, assim, realmente vai requerer uma boa preparação. Outra pergunta: mas eu não tenho tempo para estudar. Olha só, é muito importante eu acho que talvez um dos aspectos mais importantes, assim, né, da vida é a questão da organização. Então, assim, é muito importante existir organização.